Quero falar nessa manhã sobre como enxergar bem. Você acompanha aí na tela? Está aparecendo para vocês? Obrigado. Marcos 8, versículos 22 a 25. Quem encontrou o texto, diga achei. Diz assim o texto: a cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida, ali trouxeram um cego, rogando-lhe que lhe o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, em tudo distinguia de modo perfeito, e mandou o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Só até aí. Pessoal, esse texto que nós acabamos de ler, ele mostra para nós a combinação perfeita para que a bênção de Deus possa se manifestar. Aqui nesse texto está a combinação perfeita para que Deus possa se manifestar. É a manifestação plena, porque fala da necessidade e dependência do ser humano, como nós somos dependentes de que Deus faça alguma coisa por nós. Esse texto também mostra o poder de Deus, e esse texto também vai nos mostrar o desejo pela excelência, alguém que não se satisfaz simplesmente em enxergar, mas quer enxergar bem. Então, eu vejo aqui a combinação perfeita para que Deus faça alguma coisa. Primeiro, é que haja sempre a explosão manifesta da necessidade e dependência do ser humano. Eu quero ver, mas não consigo ver. Eu quero enxergar e não consigo enxergar. Eu quero prosperar, mas pelas minhas próprias forças eu não posso. Eu quero alcançar alguma coisa, mas pela minha própria competência eu não consigo alcançar. Eu quero chegar ao outro lado da rua, mas eu não tenho condições de fazê-lo. Então aqui está manifestado a dependência e a necessidade humana. Segunda coisa, segundo elemento, o poder de Deus. Quando Jesus toca nos olhos daquele homem por 2 vezes, e aquele homem então é curado, porque vem o poder de Deus manifestado. Em terceiro lugar, o terceiro elemento é o desejo pela excelência. É alguém que não se constrange, não fica de maneira nenhuma constrangido em dizer a Jesus: olha, eu até vejo, mas eu vejo os homens como árvores, eu não estou vendo ainda de forma plena, não vejo distintamente as coisas. Então eu digo, vou repetir, que nós temos aqui um texto que narra a combinação perfeita para que Deus possa manifestar sua bênção. Primeiro, a necessidade de dependência humana. Segundo, o poder de Deus. Terceiro, o desejo por excelência. Guarde isso, nós vamos falar melhor daqui a alguns minutos. Então nós temos aqui essa combinação perfeita. Não esqueça desses 3 elementos que, combinados, geram a ação de Deus na nossa vida. Vou repetir: necessidade humana, poder de Deus e desejo por excelência. Não? Obrigado por me avisar. Uma coisa interessante dentro dessa combinação perfeita de elementos é que, se Deus quer fazer alguma coisa, e se Ele tem poder para fazê-lo, se eu tenho a vontade que Ele faça, e se eu tenho também a necessidade que Ele faça, ao mesmo tempo apuro que não estou enxergando bem,
isso significa que nós aqui nessa manhã também temos a possibilidade de ver essa bênção de Deus manifestada. Porque é evidente que todos nós aqui estamos incluídos nesses elementos e nessa combinação de elementos. Todos nós aqui temos necessidades, todos nós aqui sabemos que Deus pode fazer e todo mundo aqui vai ser provocado nessa manhã a desejar não apenas enxergar, mas enxergar bem. Olhando para dentro do texto propriamente, vendo a cura do cego, é uma cura inusitada. Primeiro porque Jesus cospe nos olhos do cara. Tem um outro texto bíblico onde Jesus cospe no chão e com a saliva ele faz ali, com a terra ele faz um lodo e passa nos olhos do camarada. Aí manda se lavar lá no tanque de Siloé, que era uma biquinha que ficava lá no pátio do templo. E arruma uma confusão grande com isso, porque os religiosos querem saber quem curou, o homem não sabe quem curou, não sabe o nome de Jesus. Mas isso é uma outra história. Aqui Jesus não faz a saliva. Aqui Jesus não faz, o lodo com a saliva. Aqui Jesus cospe diretamente nos olhos do cara. Eu não tenho condições aqui, eu não tenho propriedade para falar por que Jesus fez isso. Eu andei pesquisando para ver o que outros teólogos e outros pregadores achavam disso e cheguei à conclusão de que ninguém se entende, ninguém sabe exatamente. Vejo alguns malabaristas da teologia aí, jogando para lá, para cá, tentando explicar de um jeito ou de outro, mas a verdade é que ninguém sabe por que Jesus cuspiu nos olhos do cara. E ninguém sabe explicar com propriedade por que Jesus, em outra situação, cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos do camarada. Ninguém sabe, tem algumas situações que nós não temos propriedade para falar. Então eu nem vou tocar nisso, para não ficar aqui fazendo você perder o seu tempo, perdendo o meu com malabarismos retóricos aqui. Eu poderia até impressionar você com algumas interpretações, mas não seria justo, não é confirmado no texto bíblico. Então não há consenso sobre o uso da saliva. Mas está claro para nós pelo menos uma coisa aqui, que se nós não temos condições de dizer por que Jesus usou a saliva para curar aquele homem, pelo menos nós sabemos que aquele homem foi curado da sua cegueira. Aquele homem foi curado da sua cegueira no primeiro toque. Não importa para mim, pelo menos por hora não interessa a mim saber por que Jesus usou do símbolo do cuspe, da saliva, não no chão, mas diretamente nos olhos do camarada. Mas para mim interessa saber que aquele homem foi curado no primeiro toque. O versículo 24 diz: eis que, recobrando a visão, respondeu, vejo os homens. Então aquele homem teve a sua visão reposta, teve a sua visão recobrada, ou seja, ele começou a enxergar de novo. Também é uma outra coisa aqui que a gente até poderia falar, mas eu até pensei em falar, mas não interessa para hoje, é que aquele homem, ele não era cego de nascença, ele já tinha enxergado antes. Tanto é que ele consegue identificar, discernir o que é e o que não é. Ele disse para Jesus: eu vejo os homens, mas eu vejo os homens andando como se fossem árvores. Então ele sabe distinguir o que é uma pessoa e sabe distinguir o que é uma árvore. Ele sabe fazer ali a sua interpretação básica. Mas isso também não é tão importante assim. O mais importante de tudo é que aquele homem recuperou a sua visão no primeiro toque de Jesus. Não é correto dizer que aquele homem não foi curado no primeiro momento. Ele foi curado no primeiro momento. Ele era cego e de repente ele começou a enxergar. E ao enxergar ele disse para Jesus: eu vejo os homens. Só não vejo os homens de forma distinta, eu vejo os homens como se eles fossem árvores. Então nós temos aqui no texto o testemunho de que aquele homem viu, ele foi curado. Agora eu preciso dizer a você uma outra coisa importante ainda como introdução, que não basta apenas enxergar, a gente tem que enxergar bem. Não basta apenas enxergar.
a gente tem que ter esse desejo por enxergar bem. Não basta enxergar mal. Tem muita gente que se satisfaz apenas de que era cego e agora enxerga, mas ele enxerga mal, ele vê as coisas ainda meio que nebulosas, eles vê ainda homens como se fossem árvores andando, e isso não é satisfatório, não é algo que vale a pena, não é algo que Deus espera para nós, porque você vê no texto que Jesus não aceitou que aquele homem apenas enxergasse, mas ele, ao ouvir do homem, eu enxergo, mas eu enxergo mal, Jesus quis saber daquele homem, então, o que estava faltando, e ele disse, eu até enxergo, mas enxergo os homens como se fossem árvores. E o que eu vim fazer aqui nessa manhã, é dizer a você, que o propósito de Deus é que a gente enxergue bem as coisas, é que a gente enxergue bem, que a gente veja bem. O que eu vim aqui fazer nessa manhã, é fazer você entender de uma forma conclusiva e definitiva, que apenas estar na igreja, apenas estar nos cultos, não basta, não serve, que apenas estar nesse ambiente, não é o que impacta e gera o coração de Deus satisfeito com as nossas vidas, que Deus no fundo, o que Ele quer mesmo, é que a gente possa enxergar bem, seja por comodismo, ou seja também por uma interrupção do processo de santidade. Tem muita gente que tem olhos, mas não vê. O versículo 18, que nós não lemos, Jesus tinha acabado de multiplicar pela segunda vez pães e peixes, Jesus tinha multiplicado pela segunda vez, e os fariseus ficaram ali perturbando, ficaram ali brigando com Jesus, e eles ficaram a todo tempo dizendo, olha, por que o mestre de vocês multiplicou pães, por que o mestre de vocês multiplicou peixes? Aí Jesus, já cheio daquilo, pega o barco, vai para o outro lado com seus discípulos, e os fariseus enchendo a cabeça, perturbando. Aí entre os próprios discípulos de Jesus começaram ali também os questionamentos, porque eles haviam esquecido o pão. Aí Jesus, já muito chateado com aquilo, depois você leia o texto, Jesus deu um grito, um gemido muito alto do fundo da sua alma. Jesus, muito chateado com aquilo, Jesus disse o seguinte, olha, vocês acabaram de ver uma multiplicação de pães e peixes, isso não impacta vocês? Vocês ainda estão ainda se perguntando se tem pão ou se não tem pão? Como quem diz, poxa, vocês acabaram de ver um milagre e vocês ainda estão preocupados se tem pão? Se não tiver pão suficiente, eu multiplico os pães de novo, ué. Aí Jesus saiu com aquela célebre frase. Jesus diz o seguinte, vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm olhos, mas não enxergam. Então está claro, irmãos, que há muitas pessoas que têm olhos, mas não enxergam bem. Tem muita gente que tinha condições tremendas de avançarem, mas não avançam, mesmo com toda a estrutura e com todas as possibilidades de enxergarem, não enxergam bem. Então eu digo a você, não basta enxergar, não basta olhar as coisas se você olha e enxerga mal. Não basta enxergar mal, você precisa enxergar bem. Não basta estar na igreja, você precisa ser tomado pela glória de Deus. Não basta levantar as mãos para cantar de forma metódica no culto, você tem que erguer as suas mãos como rendição ao trono de Deus. Não basta apenas cantar porque uma música está sendo proposta, você tem que permitir que a sua verbalização, a forma de exprimir palavras, seja apenas a consequência de um coração devoto no altar de Deus, um coração rendido no altar de Deus. Não basta apenas ficar sentado aí, olhando para quem é o interlocutor, interlocutora da palavra aqui no altar, quando você está olhando, mas os seus olhos atravessam quem está aqui na frente. Quando a sua alma, a sua mente está totalmente desconectada do que está acontecendo aqui nesse lugar. Não basta enxergar se nós enxergamos mal, seja por comodismo, seja por uma interrupção do processo de santificação, de santidade. Há muitas pessoas que, como Jesus já atestou no próprio contexto do texto que lemos,
Tem gente que tem olhos, mas enxerga mal. Tem gente que tem olhos, mas enxerga mal. E ter olhos e enxergar mal é um problema seríssimo. E eu quero falar sobre isso agora para vocês. Que enxergar precisa ser sempre o resultado de um processo. Para nós é muito simples. Você está dormindo, acorda, abre os olhos e você começa a enxergar e discernir tudo que está à sua volta. Mas enxergar é muito mais do que simplesmente abrir os olhos e começar a captar luz. Enxergar é resultado de um processo. Enxergar bem impede problemas. Eu fui pastor em Santo Antônio de Pádua, na Igreja Metodista Central de Pádua, e fui pastor ali de um dos melhores oftalmologistas da região ali do noroeste fluminense, e eu acho que com todo o know-how que ele tem, ele é um dos melhores que tem aí. Mas pelo menos o noroeste fluminense ele é considerado até hoje um dos melhores. A clínica dele em Pádua é a melhor clínica de Pádua, é uma das melhores lá do norte fluminense. E eu fui pastor dele uma vez, eu falando sobre um tema similar, eu perguntei a ele o seguinte: doutor Carlos, eu queria que o senhor me explicasse como é que funciona essa questão da visão. É fato, porque eu andei lendo, que nós não enxergamos apenas com a estrutura dos olhos, que a gente precisa de outras coisas para enxergar bem. E ele foi me explicando, é verdade, isso aí, o senhor leu, é assim, 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 assim. Então a verdade é que a estrutura dos olhos não é apenas o que interessa para a gente enxergar bem. E isso começa a fazer sentido quando a gente olha esse texto, porque enxergar bem impede problemas. Quantas vezes nós reconhecemos posteriormente a um problema que, se nós tivéssemos uma outra posição, uma outra atitude, uma outra conclusão, um outro sentimento, a partir de uma outra forma de enxergar, a gente não teria problemas? Quantas vezes você não chegou à conclusão: poxa, se eu tivesse enxergado, se eu tivesse olhado essa situação por uma outra ótica, eu teria evitado problemas, eu já teria evitado alguns tumultos? Quantas vezes? Eu, várias, você certamente. Então, quantas vezes, depois que o problema já foi estabelecido, que alguma posição você já tomou, que algum comprometimento você já assumiu, que alguma conclusão, que algum sentimento você já teve em relação a alguém ou a algo, depois disso você chega à conclusão: poxa, se eu tivesse enxergado melhor, eu não teria feito dessa forma. Se eu tivesse enxergado melhor, eu não teria pensado isso dessa pessoa. Quantas vezes a gente não chegou a essa conclusão? Sabe por quê? Porque o enxergar é importantíssimo. Eu queria botar aqui na tela para vocês, mas tem algum problema aí de internet, e acho que mexer alguma coisa de internet aí, a internet não está conectando, porque eu queria passar para vocês ali a estrutura, mas eu vou ler. É basicamente o seguinte: a luz, ela entra nos olhos, ela atravessa estruturas oculares, que são essas visíveis para nós, e algumas que não são tão visíveis para nós, mas compõem a estrutura dos olhos, a córnea, a pupila, o cristalino, chega lá no fundo do olho quando alcança a retina. Então, quando alcança a retina, quando a luz chega lá no fundo dos olhos e alcança a retina, onde existem células sensíveis que transformam essa luz em conexões nervosas, isso é levado para o cérebro. E quando chega no cérebro, é ali no cérebro que nós temos a distinção, o discernimento do que é e do que não é. Então, não é apenas o que está claro no texto, mas o que está embutido aqui também. Porque alguém olha e vê: poxa, Jesus tocou no homem, o cara foi curado, mas ele continuou enxergando mal. Ele foi curado da sua cegueira? Foi, claro que foi. Ele era cego, agora ele está enxergando. Só que ele passou a enxergar mal. Você não pode dizer, só porque eu uso óculos, que eu sou cego, correto? Você não vai me xingar de cego porque eu uso óculos, né? Você não vai xingar um irmão ou irmã que use óculos cego. Você é um cego? Não, ele não é cego, ele enxerga, ele só enxerga mal. Então, da mesma forma, aquele homem não era mais cego. Ele foi curado, e foi curado sim.
Só que ninguém enxerga bem apenas com a estrutura dos olhos. Ele precisa de outros componentes, é o que está claro, é só você olhar em todos os pregadores, em todos os estudos bíblicos sobre esse texto, todos são unânimes em dizer, perdoe a redundância, né? Todos dizem, é unanimidade em dizer o seguinte, que aqui está claro que Jesus primeiro curou o homem da cegueira, depois Jesus curou o homem de outras doenças. E a oftalmologia prega isso, define isso, é muito claro. Ninguém enxerga apenas com a luminosidade que é captada pelos olhos. Os olhos captam a luz, mas é o cérebro que faz a distinção do que é e do que não é. Então é possível que aquele homem, naquele momento, tenha sido curado de uma coisa num primeiro momento e foi curado de outra em outro momento. Aí você vai dizer, pastor, por que isso? Eu poderia ler isso na internet. Sim, você poderia ler isso na internet. Você poderia conversar com o médico, O oftalmologista, ele daria explicações mais detalhadas a você. Mas o que eu quero dizer a você nessa manhã é que com o processo da visão fica evidente que o segundo toque que Jesus deu naquele homem, que está no versículo 25, curou aquele homem de outra doença, de uma outra área que o fazia não enxergar bem. O versículo 25 diz, então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido de tudo e via claramente e distintamente de modo perfeito. É isso que a gente quer, ver todas as coisas de modo perfeito. Então, o que a gente precisa é ter coragem de reconhecer que a gente enxerga mal. Aí alguém vai perguntar, pastor, e o que isso tem a ver com a nossa vida com Deus? Tudo. Porque eu vou reconhecer que todos nós que aqui estamos, em algum momento, pelo menos recebemos, não fique triste comigo, não é nada nojento, todos nós em algum momento recebemos esse cuspe no olho, que foi a primeira ação de Jesus. O cara era cego, deixou de ser cego, todos nós, e você vê isso claramente na vida de muitas pessoas. Antes o camarada falava palavrão, falava 20 palavrões a cada 10 palavras que ele falava. Agora ele não fala mais palavras de baixo calão. Agora ele só fala varão, varoa, paz do Senhor, vai na bênção e tal. Ele mudou o linguajar. Isso continua sendo um mentiroso, mas mudou o linguajar. Antes, ele andava na rua, ou ela andava na rua com roupas que eram um escândalo para as pessoas mais liberais aí, mais libertinas aí. Hoje não, hoje ele anda com roupão que ninguém vê nem o calcanhar. Hoje ele só anda de terno e gravata na igreja. Nada contra andar de terno e gravata. Teve uma época que eu só andava de gravata na igreja. Eu tinha gravata de tudo quanto era jeito. Nada contra, hoje eu uso menos gravata, mas eu só andava de gravata na igreja, então de blazer. Hoje mesmo eu vim para a igreja, o que eu falei no carro? Eu falei, eu estou me sentindo nu, sabe por quê? Porque eu estou sem paletó, eu falei, acho que está muito calor, não vou colocar, fiquei na dúvida, e eu confesso que quando eu entrei dentro do carro eu me senti mal, porque eu me vi sem paletó. Então são convenções de cada um. Mas tem gente que não abre mão de usar um terno, um paletó, mas dá volta nos outros, engana os outros, vive uma vida de mentira. O que é isso? É o cuspe nos olhos. É o camarada que era cego e agora ele enxerga, mas ele enxerga mal. Existem outras nuances da vida que precisam de uma manifestação de Deus. E eu repito, tem muita gente dentro das nossas igrejas satisfeitas em enxergou, tá bom, não importa se está enxergando mal, não tenho apreço por enxergar bem, está enxergando, eu já estou no lucro. Antes eu não enxergava nada, agora eu já estou enxergando. Antes eu estava lá no mundão, agora eu estou na igreja, então já estou no lucro. Antes eu só falava palavras de baixo calão, xingava todo mundo à torta e à direita. Hoje eu só falo expressões próprias desse ambiente religioso, então já estou no lucro.
Antes eu tocava o pagode lá no bar da esquina, bebendo todas, chapando, vivendo o adultério, me arrebentando. Hoje eu toco no altar. Não importa se eu não tenho compromisso com nada, não importa se eu só participo daquilo que me convém, o que importa é que eu estou no altar tocando. Antes, domingo, essa hora, eu já estava enchendo a cara nos bares a vida aí. Agora eu sou na igreja. Não importa se eu estou aqui pensando em outra coisa. Não importa se eu estou aqui doido para fazer algo que não convém a um homem ou uma mulher de Deus. Não importa se eu estou aqui sem qualquer conexão com a santidade. O que importa é que eu estou aqui. Antes eu era cego, agora eu enxergo homens como árvores, mas está bom. Vou levando assim, porque já estou no lucro. Isso não importa para Deus. Tanto não importa que Jesus deu àquele homem uma manifestação secundária da sua cura. Uma cura de uma outra área que completasse aquilo que já havia sido iniciado. Então foi o que eu disse, meus irmãos e irmãs, está claro para mim o seguinte, que nós temos aqui a combinação perfeita para que Deus se manifeste. Primeiro, a necessidade humana. Eu sou cego sem Jesus, eu não consigo dar um passo sem a misericórdia dele na minha vida, eu não sei atravessar a rua com cuidado se não for a graça dele me conduzindo, eu não sei dar um passo na minha vida se ele não me conduzir. Segundo elemento dessa combinação perfeita, o poder de Deus. Ele pode fazer, ele quer fazer, ele tem condições de fazer, ele está aqui para fazer. Terceiro elemento dessa combinação perfeita para a prosperidade, que eu possa ter coragem em dizer para Deus qual é a área que eu enxergo mal. Qual é a área que eu enxergo mal? Porque não importa eu ser um tremendo homem de Deus de forma externa, que todos me reconheçam dessa forma, se dentro de mim eu sou consumido pela pornografia, que não importa que eu seja uma tremenda de uma mulher de Deus no nível externo, no nível amplo, para todas as pessoas verem, se dentro de mim eu tenho vontade de esganar todas as pessoas que passam na minha frente ou que pisam no meu pé. Que eu diga a paz do Senhor, amada, para todos que pisam no meu pé, mas lá dentro eu tenho vontade de destruir você quando você pisa no meu calo. É sobre isso que esse texto fala, como que nós temos enxergado. Esse é o processo da visão, e a gente precisa ter coragem de dizer para Deus: eu enxergo mal, como aquele homem disse, Senhor, eu vejo, mas eu vejo homens como se fossem árvores, eu não estou satisfeito com a forma como eu estou enxergando. Nós enxergamos apenas captando, nós não enxergamos apenas captando imagens, mas nós enxergamos tendo discernimento adequado. Eu só sei que essas cadeiras são vermelhas, porque lá dentro do meu cérebro, os valores estão ajustados e adequados para que a imagem que eu estou captando diga para mim, essa cadeira é vermelha. Porque senão eu posso dizer que ela é verde. Você conhece gente assim? Ela vê o vermelho, mas ela disse que é o verde. Por quê? Porque ela tem algum problema na sua visão. A gente fala o daltônico, né? Ele vê uma cor e vê outra. Ele capta uma cor, mas ele discerne outra. E tem muita gente captando imagens da vida e discernindo outras coisas. Aí diz: a minha vida está muito mal, a minha vida está muito ruim, eu não consigo prosperar em nada, eu não consigo avançar, eu dou 2 passos para frente e 3 para trás, nunca dá certo a minha vida. Não é a vida que está com problema, a vida é a vida. São as imagens que estão aí. O problema é como você está discernindo a vida. Quem é que estava com problema? Os homens que se transformaram em árvores, ou era a forma daquele ex-cego enxergar? Você já viu homens se transformando em árvores, pessoas virando troncos de árvore, um dando tangerina, outro gerando laranja? Você já viu isso? Não. Pessoas continuaram sendo pessoas. Aquele homem que estava enxergando mal. Aí eu vou perguntar a você: como é que você tem enxergado? E vou citar algumas coisas que nós, por enxergarmos mal, discerníamos mal. Quer ver? Tem uma galera aí discernindo
a partir da lógica da falta de perdão. Gente amargurada, gente que não prospera, gente que não avança. Ele dá volta, e ele sempre menciona aquilo que um dia lhe magoou. Não, eu já superei isso, superou coisa alguma. Porque ainda que você não tenha o poder de resetar nada na sua mente, você vai lembrar que você não é um robô, aquilo não gera mais nenhuma dor em você. Mas a partir do momento que você vira, você menciona aquilo como algo que a situação atual depende daquilo, então você vive sob a ótica da falta de perdão. É a forma como você ainda discerne as coisas. Você capta uma imagem atual, mas como é que você discerne? Pelas imagens passadas. Você capta uma imagem hoje, do dia 25 de abril de 2021, mas você discerne a partir do dia 19 de setembro de 82, quando foi aquela data que alguma coisa feriu você. Você capta uma imagem de hoje, mas está discernindo a partir da lógica de uma outra realidade. A falta de perdão. Não adianta você colocar um coloridinho à frente, porque a imagem que você capta não é necessariamente a imagem que é discernida dentro de você. Foi curado de uma área, mas falta ser curado de outra. Foi curado do palavrão que falava, foi curado da roupa indecente que usava, foi curado da bebida alcoólica que ingeria, foi curado da pornografia de alguma forma, foi curado da vida distante do ambiente religioso que tinha, mas precisa ser curado na sua falta de perdão. Pessoas que enxergam uma imagem, mas captam o discernimento a partir da falta de renúncia. Sabe por quê que eles não renunciam? Porque quando eles captam a imagem que eles estão captando, que não necessariamente é aquela que vai ser discernida, lá dentro do cérebro eles vão discernir as coisas a partir da sua altivez, porque a sua mente já está programada a discernir tudo pela altivez. Não importa a imagem que ele vai captar, ele pode captar a imagem aonde ele precisa entender a renúncia, mas ele nunca renuncia, ele nunca se dobra, porque já há um valor dentro da sua mente que associa tudo para a sua altivez, para o seu orgulho. Então a renúncia não faz parte do vocabulário de alguns crentes hoje. Precisam ser tocados por Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus tocou de novo nos olhos daquele homem, agora não mais com saliva. Jesus põe a mão sobre os olhos daquele homem, e a Bíblia diz que ele começou a enxergar todas as coisas distintamente perfeitas. Você quer enxergar as coisas distintamente perfeitas essa manhã, ou a partir dessa manhã, você vai precisar abrir o seu coração para que Jesus te toque. Aí você vai falar: pastor, eu já fui tocado por Jesus. Eu sei que você foi, você era cego, agora você enxerga. Mas você precisa ser tocado de novo, mais uma vez, recorrentemente, todo dia, todos os momentos, com a cara descoberta, em toda hora, todas as manhãs, toda tarde, toda noite, em todo momento que a graça de Deus precisar se revelar, para que nós possamos ser curados de forma plena e definitiva em todas as áreas da nossa vida. Quer ver uma outra forma de nós discernirmos as coisas? A precipitação. Tem gente que está sempre pedindo perdão por ter se precipitado. Aí alguém passando pano vai dizendo: não, fulano tem um bom coração, porque ele está sempre pedindo desculpa por ter se precipitado. Tá bom, ele tem até um bom coração, mas ele vai se arrebentar com isso, tá bom? Não adianta apenas você dizer: fulano tem um bom coração. Ou eu já vi algumas pessoas dizendo: não, eu sou uma pessoa de bom coração, porque eu estou sempre me desculpando pelas precipitações que eu acabo assumindo. Ele passa o carro em cima de alguém hoje, aí amanhã ele diz: me perdoe por ter passado o carro por cima de você. Aí, semana seguinte, ele passa o carro de novo, aí ele procura: me perdoe por ter passado o carro por cima de você de novo. Ele já está assim há 50 anos.
Aí é o que a Bíblia fala, se possível tende paz com todos. Pode ser que em algum momento alguém, essa pessoa que toda hora tem o trator passado por cima, diga, olha, eu te perdoo, mas não é possível ter paz com você, você fica lá e eu fico aqui. E além dessa possível consequência, pode acontecer também, ou melhor, nem pode, é certo que vai acontecer, que você vai ficar dando volta em torno do seu próprio eixo. Então, precipitado, não adianta ficar com essa desculpinha de que pede perdão. Não, eu peço perdão sempre, eu sou uma pessoa de bom coração. Não importa, isso é conversa para boi dormir, meu chapa. O que importa é que você passa o carro por cima de todo mundo toda hora pela sua precipitação. Sabe por quê? Porque não obstante você captar uma imagem, lá dentro você discerne as coisas sempre pela lógica dos seus próprios interesses. Então, na hora que a farinha é pouco, é o teu pirão primeiro e você se precipita. Você não tem tempo para ponderar, você não considera nada, você não pensa. Você simplesmente age pelo instinto de satisfação própria. Ah, pastor, mas eu estou na igreja, eu sempre peço perdão. Tá bom, você era cego e agora você enxerga. Só que você está enxergando mal. Quer ver uma outra coisa? Há pessoas que são sempre captando uma imagem, mas discernindo tudo pelo princípio da inveja. Porque lá no fundo, ela tem um valor desajustado, que diz para ela que o que ela tem não é suficiente. Então ela quer sempre o que o outro tem. Eu ficaria aqui um tempão mesmo, não é retórica furada não, eu ficaria um tempão aqui falando sobre vários exemplos, coisas que eu tenho muita vontade de falar, mas vamos para outros momentos, a gente fala também. Quer ver uma outra forma? A infidelidade. É a pessoa que capta uma imagem, mas lá dentro ela discerne de outro, porque ela tem o princípio da infidelidade. A infidelidade significa uma autossuficiência também, ela não consegue confiar em outros, ela não consegue caminhar em parceria com outros, porque ela é autossuficiente. Ela é autossuficiente. E isso é em relação às pessoas, é em relação a Deus. Porque não adianta você falar, não, eu sou fiel a Deus, eu só não consigo ser fiel a homens. Porque existe um princípio bíblico barrando isso, barrando essa mentira. Se você não consegue caminhar num relacionamento saudável com quem você vê, muito menos com quem você não vê. É o princípio bíblico, a menos que você saiba mais que a Bíblia. Então está claro que a infidelidade é uma manifestação de alguém que capta uma imagem, mas lá dentro ele discerne pela sua autossuficiência. Uma vez eu disse numa igreja que eu era pastor o seguinte, só não lembro exatamente qual, mas eu lembro que isso aconteceu. Se eu lembrar a pessoa que me perguntou isso, eu vou lembrar a igreja. Mas eu disse o seguinte, olha, se você... Lembrei, mas deixa para lá. Se você... eu disse o seguinte, se você acha que dá jeito na sua vida com o dinheiro que você tem, retendo o seu dízimo, então não traga na frente só para mostrar para o pastor, para as pessoas que você está trazendo. Não traga, pega o seu dinheiro, vá lá, resolva o que você tem. Resolva o que você tem que resolver. Se você reconhece que não tem condições de resolver a sua vida sem Deus, então devolva o seu dízimo, porque isso é infidelidade a Deus. E teve uma pessoa que ficou aborrecida comigo, falou, pastor, o senhor não sabe dos detalhes da minha vida. Como é que o senhor falou isso? Primeiro, não falei diretamente para você, mas se encaixou, então serviu para você. A verdade é que a gente fica tapando sol com a peneira, irmãos. A gente fica tapando sol com a peneira, a gente fica a vida toda satisfeito com esse negócio de ver homens como árvores. E eu vim aqui nessa manhã falar para pessoas inconformadas. Pessoas que, segundo o texto de Romanos, Paulo fala, não tomem a forma desse mundo, seja inconformado com a forma que esse mundo apresenta a vida para vocês. Não é dessa forma, não é assim, não precisa ser dessa maneira. Você não precisa ficar enxergando homens como árvores. Sua vida não precisa ser nota 6. Você não precisa ter nota 6 no casamento, você não precisa ter nota 6 na vida relacional, você não precisa ter uma vida nota 5,5 espiritual, você não precisa ter uma nota 5,5 para 6 na sua vida emocional, você não precisa ter uma vida assim.
Você não precisa fazer parte de um ministério nota 6. Você não precisa ter aspirações medianas, medíocres. Quando nós servimos a um Deus que dele é a terra e tudo que há na terra, e que se nós pedirmos, Ele nos dará as nações por herança. Nós não precisamos ter uma vida mediana. Você não precisa se satisfazer apenas em enxergar homens como árvores, quando você pode enxergar bem. Você tem coragem de dizer para Deus que você não enxerga bem. Rebeldia é a pessoa que capta uma coisa de uma forma e enxerga lá no fundo de outra, por causa dos valores. Essa semana já aconteceu isso 2 vezes comigo. Essa semana eu estava lendo a mensagem de uma ex-ovelha minha, me pedindo perdão, depois de 12 anos, 12 anos ela me pediu perdão. Eu estava lendo, ela me mandou mensagem, essa ovelha me mandou mensagem de 2017, eu mexendo em e-mails, antigos vídeos, mandou essa mensagem de 2017 por algo que aconteceu em 2005. E na época eu banquei a decisão, falei, é isso. E ele dizia, não, é isso. E ele falou mal de mim para todo mundo, ele reconhece isso, passou a falar mal do senhor para um monte de gente. E eu banquei, foi uma situação constrangedora. E eu banquei, é isso. Eu sabia que era aquilo. E é algo muito simples, que para mim era simples, mas para ele foi um problema grande. Depois de 12 anos ele me mandou mensagem, um e-mail, uma mensagem privada, dizendo, pastor, é isso, hoje eu reconheço, eu errei mesmo, eu fui rebelde, eu falei, 12 anos depois. O problema todo é que às vezes você apanha no público e é reparado a coisa no privado, mas está tranquilo. Minhas colegas pastores aqui sabem disso, quem aspira o ministério pastoral aqui fica sabendo disso, você apanha no público e às vezes é reparado no privado. A outra também, uma outra irmã, 5 anos depois, uma rebeldia tremenda que ela causou na igreja, tremenda, ela quase me fez comprometer algumas coisas, e depois, de forma privada, passou, Deus tocou meu coração, me perdoe, eu fui rebelde. Agora, por que as pessoas agem assim? Porque enxergam mal. Porque a liderança dá uma palavra, algo que a liderança tem competência para fazê-lo, não que a liderança acerte sempre, tá bom? Não que a liderança acerte sempre, mas a liderança tem competência para fazê-lo, ou seja, compete à liderança tomar aquela decisão. Se não for a melhor decisão, a liderança tem que usar a mesma competência para reparar aquilo, mas compete à liderança. Mas por que a rebeldia é a forma de enxergar de muitas pessoas? Porque elas, lá no fundo, elas têm esse valor. Elas acham que Deus errou, dando a competência para outra pessoa. Porque se você é a minha liderança, e você tem uma posição que compete a você, a sua competência a fazer, e eu não aceito isso, e crio problema, porque eu posso divergir de você, não tem problema divergir de você como minha liderança, mas quando eu tomo isso como problema e tumultuo o negócio todo e saio destruindo princípios, isso significa que eu estou dizendo para Deus o seguinte, o Senhor errou quando deu a competência para essa pessoa e não deu para mim. Aí eu arrumo um problema, sabe com quem? Com Deus. Por isso que Davi foi muito sábio em dizer, quando alguém falou para ele o seguinte, olha, Saul está dormindo lá, ele está com a faca ou com a espada desembainhada, vamos lá, Deus colocou ele nas suas mãos, e Davi falou, ninguém que toca no ungido de Deus permanece inocente, ou seja, eu sou inocente, se eu tocar nesse cara, eu mudo a minha qualificação para culpado. Aí, o pastor, a pastora, a liderança diz, olha, precisa ser dessa forma. Aí o crente vai e cria biquinho. Aí ele cria biquinho. Antes ele ligava, para as pessoas, hoje ele passa o WhatsApp. Aí o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, o meu líder fez isso, o coordenador fez aquilo.
Na minha igreja local, não sei se eu já falei isso aqui, se eu já falei, é muito bom que eu repita. Ninguém falava fofoca para mim, ninguém. Sabe por quê? Porque uma vez, que uma irmã da minha igreja veio falar do pastor para mim, eu disse para ela o seguinte: você já falou com ele? Não, estou só falando com você, não sei o quê, Bibi. Se você falar isso de novo para mim, eu vou falar para ele. Porque você tem que falar isso para ele, não é para mim. Ela não acreditou em mim. Ela veio falar de novo: não, porque o pastor fez isso. Eu falei: você já falou para ele? Não vou falar com ele, estou falando com você. Eu não vou resolver isso, é ele que vai resolver. Vou te dar mais uma chance. Se você falar de novo, eu vou falar para ele. Ela veio falar, ela não acreditou. Eu fui lá e falei com o pastor: a irmã fulana acha isso. Eu não quero ficar no meio dessa confusão, então o senhor trata isso com ela. Aí o pastor foi conversar com ela, ela veio brigar comigo. Você falou para ele? Mas eu te disse que eu ia falar. Eu já te dei uma vez de lambuja. Isso significa, irmãos, que ela ficou triste comigo, ficou de biquinho comigo, o problema todo dela. Mas ninguém nunca mais me colocou em fofoca. Nunca mais ninguém me enredou em conversa fiada. A pastora Eliane deve ter participado de alguns concílios regionais em que eu ia no microfone e falava: Bispo Lockman, eu divirjo disso do que está sendo proposto e tal. Aí alguns vinham: não, porque o reverendo Bruno não tem problema com o Bispo Lockman. Aí os bobões não sabiam que antes de eu ir no microfone, o Bispo Lockman recebia por escrito tudo que eu queria falar. Tudo! Que nenhuma vez eu fui em microfone e o bispo ficou surpreso porque eu estava falando. Eu não aceito rebeldia, porque rebeldia é uma coisa do inferno. E eu quero que você, a partir dessa manhã, também pare de aceitar rebeldia. Se alguém vier falar alguma coisa para você de liderança, de membro da igreja, diga para ele o que eu falei para aquela irmã. Você já falou com fulano? Não vou falar, então pare de falar para mim. Porque se você falar para mim, eu vou ter que mediar esse negócio, vou falar para fulano. Ah, pastor, não vou ter essa coragem que o senhor tem. Então pelo menos tenha uma, em dizer o seguinte: meu irmão, minha irmã, vá se converter, porque rebeldia é coisa de quem não é convertido. Porque quando eu converto a minha alma para Deus, eu sei que Ele é sábio, eu sei que Ele sabe mais que eu. E se Ele deu para o Ayrton a liderança do Ministério de Louvor e não deu para mim, a autoridade é dele, a competência é dele. E aquilo que eu tiver que divergir, eu vou divergir a ele, vou colocar para ele como liderança, e se ele não aceitar, o problema é todo dele, porque a competência é dele de resolver isso. Ah, viu, deu errado, como eu falei, ele não me deu ouvidos, a competência continua sendo dele para corrigir agora. É dessa forma que tem que ser. Crentes que ficam de beicinho, de biquinho, de falaçãozinha nos corredores, porque não gostou disso que o pastor fez, que a pastora fez, que o líder fez, que o coordenador fez, são crentes que não foram ainda convertidos à santificação. Pastor, mas ele está na igreja, eu não conheço a vida, não conhecia a vida dele antes. Não conhecia, mas sei que ele era cego e que agora não é mais cego, mas continua enxergando homens como árvores, ou seja, não enxerga adequadamente. Rebeldia, trunfos, vitimismo, pessoas que ficam ali com vitimismo. O camarada vitimista é a pessoa mais orgulhosa que tem. Não, pastor, é o inverso. O vitimista não é orgulhoso, pelo contrário, ele é humilde. Não! Quem é vitimista é orgulhoso. Ele criou uma cápsula dentro da sua alma, em que lá dentro daquela cápsula, dentro daquela aura ali, dentro daquela bolha, ele é o rei ali dentro. Ele é o rei, ela é a rainha ali dentro daquela bolha. E qualquer coisa que ouse tocar na sua coroa, da sua bolha, dentro da sua alma, ele então, ao invés de brigar como um leão, ele então se fecha mais ainda para que não seja tocada a bolha do seu reinado. É orgulhoso sim, é vaidoso sim. Então alguns brigam, outros se retraem, é o vitimismo. Irmãos, eu vou parar porque eu vou falar sobre isso uma segunda vez, tem muitas outras coisas para falar. Mas eu quero encerrar dizendo a você o seguinte: novamente, o versículo 25 diz: novamente, Jesus lhe pôs as mãos nos olhos, e ele
passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia a ver claramente, de modo perfeito. Repita, modo perfeito. Rapaz, eu pensei que você fosse dar um grito aí. Fala de novo, modo perfeito. Modo perfeito. Essa é a sua intenção, esse é o seu desejo. Distinguir tudo de modo perfeito é o objetivo de todo homem, de toda mulher de Deus. E só é alcançado quando nós experimentamos o toque de Jesus. Vou repetir. O modo perfeito deve ser o objetivo de todo homem e mulher de Deus. E só é alcançado quando nós recebemos o toque de Jesus. Eu quero muito que Deus toque a minha vida, para que nas áreas que eu continuo vendo homens como árvores, eu seja curado. Eu quero muito que Deus toque a tua vida, para que nas áreas que você vê homens como árvores, você passe a enxergar distintamente. Eu sou convencido de que eu tenho que voltar a pregar sobre isso, porque ficou um montão de coisa aqui que eu não consegui falar. Fui ingênuo em achar que eu conseguiria falar tudo, mas fica para uma outra oportunidade. Eu vou falar sobre a cosmovisão de Deus, mas para hoje nós vamos encerrar agora. Vá se colocando de pé e coloque diante de Deus nesse momento quais áreas da tua vida você reconhece que precisa enxergar distintamente. Tudo perfeito. Sabe, às vezes o seu casamento não dá certo, não é porque o seu esposo ou a sua esposa são pessoas más. Às vezes o seu casamento não dá certo, sabe por quê? Porque você capta uma imagem, mas os valores que estão dentro de você são valores todos tumultuados. Aí você vê uma coisa, mas acaba discernindo outra. Vou perguntar a vocês: homens se transformam em árvores? Você já viu uma pessoa, está andando igual o Super-Homem? Lembra do Super-Homem? Ele entrava dentro de uma cabine telefônica de terno e saía com sua roupa de super-herói. Você já viu alguém na rua assim? Entra numa cabine ser humano e sai árvore? Não, isso não existe. O que acontece é que aquele homem captava a imagem certa, mas ele discernia errado. Às vezes o seu casamento está dando certo por causa disso. Às vezes você não se dá bem com sua mãe, com seu pai por causa disso. Às vezes você não consegue se relacionar bem com ninguém por causa disso. Porque você até capta uma imagem, mas está tudo tumultuado dentro de você. Pessoas depressivas, pessoas com problemas emocionais seríssimos. Eu não me perdoo, não estou aqui minimizando problemas emocionais, que às vezes a gente fala de forma atravessada, pode parecer que a gente está minimizando, e só quem sofre problemas emocionais sabe disso. Mas muitos problemas emocionais são derivados de interpretações equivocadas da vida. A árvore continua sendo árvore, pessoa continua sendo pessoa, branco continua sendo branco, preto continua sendo preto, o acrílico continua sendo acrílico. Está tudo aí da mesma forma, não tem alteração nenhuma. Alteração precisa acontecer dentro de você. Deixa Jesus te tocar agora. Nós vamos encerrar esse culto agora com essa oração. Deixa Jesus tocar você agora. Vamos. Versículo 25. Jesus, voltando a tocar aquele homem, pôs as mãos sobre os olhos e ele passou a enxergar distintamente perfeito. Vamos, você, moço da igreja, adolescente dessa igreja, jovem, não consegue se relacionar bem com seus pais. Pastor, eu queria que os meus pais fossem outros. Eu tenho ódio do meu pai, tenho ódio da minha mãe. Calma. Às vezes é você que precisa alterar algumas coisas. Isso não significa que o outro também não precisa mudar. Fique claro isso. Mas se você mudar a forma que você enxergar, isso vai gerar bênçãos para você. Vamos, comece a orar. Jesus falou uma coisa, e com ela eu encerro, lá em Mateus capítulo 6, versículo 22.
Jesus disse: a candeia, a luminária do corpo são os olhos. Se você enxerga bem, se os teus olhos forem bons, toda a tua vida será boa. Mas se os teus olhos forem maus, a tua vida será tenebrosa. A luminária do corpo são os olhos. O que ilumina a ação de Deus na tua vida é como você enxerga. Senhor, eu quero interceder pelos meus irmãos e irmãs agora, pessoas que não se satisfazem em enxergar mal. Se você se satisfaz em enxergar mal, você pode ir embora, ou então você pode desligar aí a internet na sua casa, você pode ficar aqui no templo, mas pensando no almoço. Você pode agora desconectar-se desse ambiente. Mas se você está inconformado em alguma área da sua vida que você não tem enxergado bem, agora, nesse momento, comece a falar com Jesus. Apresente-se diante dele. Fala para ele agora: Senhor, eu quero enxergar bem. Eu enxergo homens como árvores. Eu enxergo meu casamento deturpado. Eu enxergo as minhas emoções embaçadas. Eu enxergo, Deus, a minha liderança tirana. E por isso eu me rebelo, porque eu me sinto, Senhor, mais apto a fazer. Eu enxergo, Deus, o ministério que o Senhor colocou em minhas mãos como um ministério, Pai, que não é a coisa mais importante da minha vida, por isso ele fica em segundo lugar. Eu enxergo, Deus, as pessoas como parte daquilo que me favorece, ou que deveria me favorecer. Então por isso, Deus, eu não me dobro nunca. Vamos, comece a falar com Deus agora. Comece a falar com Ele. Diga agora para Ele áreas da sua vida que você enxerga mal. Pessoas que são na igreja, que pararam de falar palavrões, que pararam de usar roupas indecentes, que pararam de se relacionar com pessoas impuras, mas estão na igreja enxergando mal. Não conseguiram perdoar até hoje. Não conseguiram renunciar pecados ocultos até hoje. Os pecados públicos já foram apagados da sua vida, mas e os privados, aquele que só você e Deus sabem? Vamos, renuncia a todos eles agora. Renuncia a todos eles agora. Não basta estar na igreja enxergando. Não basta ter um testemunho para dizer: olha, eu era cego e agora eu estou enxergando. Quando nós podemos enxergar bem, não basta dizer: eu sou membro da igreja metodista da Taquara. Se o fogo, se o poder, se a glória, se a manifestação da unção de Deus não te toma nesse lugar, não basta você estar aqui a cada manhã levantando as mãos enquanto cantamos. Se o poder de Deus não te toma, se a graça de Deus não te invade, se o poder do Espírito Santo não te torna mais que vencedor nele, vamos, não adianta apenas você ter um testemunho de ex-cego, você precisa enxergar bem. Vamos terminar com essa declaração diante de Deus. Vamos, abra sua boca e fale com Ele agora. Fale com Ele agora, cante para Ele, ore a Ele, entregue-se a Ele, levante as suas mãos e entregue a sua vida a Jesus. Vamos, se o meu corpo, vamos.